Bom, obrigado pelo convite, gente. A oportunidade de estar aqui com vocês. Um evento desse tamanho, gigantesco, né? Imagino o trabalho que dá fazer isso aqui acontecer. Então, super obrigado pela oportunidade. A gente vai conversar aqui, bater um papo. Eu vou falar rapidinho primeiro sobre a SOS Mata Atlântica, quem somos nós. Daí eu vou dar uma navegada nas questões globais das mudanças climáticas e da crise da biodiversidade, bem no global. Daí eu vou aterrissar na Mata Atlântica, vou falar um pouquinho da Mata Atlântica e o que a Mata Atlântica tem a ver com comida e com mudança climática. E vocês podem me interromper no meio ou a gente faz uma rodada de pergunta depois, melhor, né? Para organizar o tempo. Tá bom? Então, meu nome é Luiz Fernando e sou diretor da SOS Mata Atlântica. Primeiro, quem é a SOS Mata Atlântica, né? Nós somos uma ONG brasileira, uma organização não governamental, ambientalista, fundada em 1986, já estamos perto de completar 40 anos, numa primeira geração de organizações ambientalistas que um grupo de pessoas se organizou para proteger a Mata Atlântica, que estava sendo terrivelmente destruída, ainda está, né? Na década de 80 até hoje, que se organizou para isso. E a gente tem, enfim, 40 anos de atuação, fazemos muitas coisas, a gente trabalha com conhecimento, monitorando a situação do bioma, incidência em política pública, engajamento e mobilização, todo mundo aqui pode participar das nossas causas, e a gente também no campo faz restauração florestal, a gente planta floresta na Mata Atlântica, a gente trabalha para ter água limpa nos rios da Mata Atlântica, e também com áreas protegidas, parques, reservas, unidades de conservação, que a gente apoia a criação e o fortalecimento. Beleza? Então, isso somos nós, o nosso logo aí muita gente já conhece de longa data, essa bandeira aí que é da nossa primeira campanha, que é Estão Tirando o Verde da Nossa Terra, e agora a gente quer mudar esse mote do Estão Tirando o Verde da Nossa Terra para Vamos Devolver o Verde para a Nossa Terra. O objetivo agora é a gente devolver o verde para a bandeira, que está cada vez diminuindo mais. Deu certo? Deu. Então, assim, questões bem globais. Não precisa se preocupar com o que está escrito lá, que tudo que aparecer lá eu vou explicar exatamente o que é. Isso daí é o resultado de um relatório anual feito pelo Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial reúne as principais empresas do mundo, uma vez por ano, lá na Suíça, em Davos, em janeiro, aparece no jornal toda hora, e eles publicam um relatório anual de riscos. Então, eles entrevistam os principais executivos e as principais executivas das principais empresas do mundo e perguntam o que ameaça o seu negócio. Quais são as ameaças para os negócios? E daí aqui é um resumo numa visão de 2 anos e de 10 anos. O que ameaça o seu negócio daqui 10 anos? E daí a cor é o assunto. Então, o que está em verde são questões ambientais. Azul são econômicos, não tem nenhum azul nos 10 principais riscos. Aí são os 10 principais. Sociais são vermelhos, tecnológicos, né? Então, crime cibernético. Esse é um risco que ameaça os negócios na visão dos caras. Mas o primeiro recado que eu queria falar aqui é que entre os 10 principais, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, as questões ambientais estão entre os 5 principais riscos para os negócios. Isso não é visão de ambientalista, de salvar a baleia, a tartaruga, não é nada disso. É o que isso impacta o negócio das empresas. E, acima de tudo, tem coisa que aponta aqui? São desastres naturais e as mudanças climáticas. Então, os riscos das mudanças do clima, né? De maneira muito resumida, a crise da biodiversidade, são grandes questões. Tá? E aqui eu vou resumir o que diz a ciência sobre a mudança climática da maneira mais simples possível. Esse daí são as capas dos últimos 3 relatórios do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. São os principais cientistas do mundo e as principais cientistas do mundo, organizadas pela ONU, que reúnem todo o conhecimento científico e elabora relatórios para tomadores de decisão, presidentes, ministros, ministras do mundo, né? Eles fazem tudo isso para dar para a ONU falar para o Lula, para o Biden, para o Putin, para o Macron, para os principais presidentes do mundo, o que a ciência tem para contar para eles. E esses 3 relatórios viraram um relatório síntese, que foi publicado esse ano, e ele diz basicamente o seguinte,
depois com toda a ciência disponível. Mudança climática é um fenômeno que está acontecendo, não é que vai acontecer. O clima já está mudando. A gente já está vivendo as ondas de calor, ondas de frio, secas, tempestades e eventos. O planeta está mais quente e a gente, portanto, tem eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e mais intensos. Extremo que pode ser no mesmo ano ter uma seca e no mesmo ano ter uma tempestade gigantesca. No mesmo ano ter geada num lugar que não tem, ou ter um calor absurdo que mata crianças, que mata idosos, né? Então, a mudança do clima já está acontecendo. Essa é a primeira conclusão do relatório do IPCC. A segunda é: as mudanças do clima são resultado da existência humana no planeta e da revolução industrial e da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, que são basicamente queimar combustível fóssil, carvão, petróleo, gás, desmatamento, que é queimar floresta, queimar ecossistemas naturais, destruir. E tem várias outras fontes, mas essas são as principais. Então, o clima está mudando devido à nossa ação. Isso já é o termo que eles usam, inequívoco. Nós não temos mais dúvidas sobre isso. Por vários anos houve dúvida. A terceira conclusão extremamente importante, daí agora a questão da ciência do clima traz a vida das pessoas. Quem mais sofre com isso são as populações mais pobres e vulneráveis e marginais do mundo. Aqui na Mata Atlântica, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente está falando principalmente das populações negras que moram nas periferias e nos morros, que é onde desliza, inunda, etc, etc, etc. Então, e tem as populações que vivem nas ilhas do Pacífico, né? Imaginem que a gente vivesse lá no meio do Pacífico, naqueles lugares maravilhosos, e soubesse que a nossa ilha vai sumir nas próximas décadas. Essa é a realidade bem nua e crua, tá? Então, essa é outra conclusão extremamente importante do IPCC, mas tem uma outra conclusão muito legal. Nós, humanidade, temos totais condições de reverter esse quadro. Nós temos dinheiro, tecnologia e ciência suficiente para evitar cenários catastróficos, não para parar as mudanças que já acontecem. O clima já está mudando, já mudou, já era, mas a gente pode evitar cenários mais catastróficos. Então, essa é a minha, porque o ambientalista vem e só fala desgraça, né? Então, assim, temos boas notícias que é possível, temos condições de evitar os piores cenários possíveis, que são realmente catastróficos. Então, aqui é para entender o que eles estão dizendo, esses mapinhas do mundo aí, é com o cenário de 1,5 grau de aquecimento global, a gente já aqueceu 1,1 grau, tá? Desde a linha de base disso. Então, a gente já aqueceu 1,1 grau, e aqui são as projeções até 2100. A gente tem cenários de chegar a 1,5 grau, que seria o nosso sonho, se a gente conseguir parar ali num 1,5 grau, 2 graus e 4 graus, a temperatura média do planeta Terra, tá? A gente está hoje, na trajetória que a gente está, entre 2 e 4, se a gente continuar o mundo do jeito que está hoje. Essa é a temperatura média do planeta, mas vejam que tem a cor ali vermelha, né? É mais local, regional. Tem lugar que vai aumentar 7 graus, em média. A gente está numa região aí que vai aumentar 2, 3 graus, em média. Isso é uma mudança gigantesca. Tá? Então, essa é a questão da mudança climática. Agora, não se preocupem com o inglês, eu vou explicar o que está ali. Vou falar sobre biodiversidade. Biodiversidade, o que é? Vida, né? Vida de nós, humanos, somos biodiversidade. Plantas, animais, fungos, toda forma de vida. E esse aí é o IPCC da biodiversidade, o relatório dos principais cientistas e as principais cientistas do mundo, que se reúnem para rever toda a ciência produzida e concluir em que pé estamos em relação à conservação da vida no planeta. Eles também falam que nós estamos muito mal. Eu vou falar só de um indicador que está ali, que eu vou explicar, que é o penúltimo, de cima para baixo, ali, que chama Biomass and Species Abundance. Fala o seguinte, fala sobre a biomassa. Biomassa é o peso, né? Eu peso 70 quilos, então minha biomassa é 70 quilos, mais ou menos.
A biomassa do planeta de mamíferos selvagens, elefante, onça, anta, paca, tatu. Tatu, será que é mamífero? Estou em dúvida. Enfim. Você é bióloga? Bom, a biomassa de animais selvagens, mamíferos, diminuiu 82% no planeta desde 1970. Então, se a gente juntar o peso das girafas, das antas, morcego é mamífero, golfinho, isso diminuiu 80%, para a gente entender o tamanho do estrago que a gente está causando. Tá? Daí tem mais um monte de outros. A crise da biodiversidade e a crise do clima se retroalimentam. A mudança do clima ameaça as espécies, enfim. Tudo isso um alimenta o outro. Então, esse é o recado. A gente vive duas crises ambientais globais gigantescas. Né? A gente está num ciclo de extinção de espécies como nunca houve no planeta por ação da humanidade, porque a gente já teve 5 extinções em massa no planeta ao longo de toda a história do planeta. Tal. A gente está numa sexta. E isso é super grave. Só que agora não é só uma questão que o ambientalista fala e o urso polar vai acabar. Quem vai se ferrar somos nós, além da vida, né, toda. E óbvio que quem se ferra mais é quem é mais pobre, quem é mais vulnerável, etc., etc., mas não, todo mundo acaba sendo impactado. Beleza? Vamos falar um pouco de Brasil aí. Esse mapa, à esquerda, é a cobertura original de florestas da Amazônia e da Mata Atlântica. Tá? Em 1500, antes dos europeus chegar aqui, já tinha muitos indígenas vivendo, né, em harmonia com tudo isso, e essa é a cobertura de florestas. À direita é o que temos hoje. Então, o verdinho é o que tem, e o laranja, amarelo, não sei que cor vocês enxergam lá, é quanto já foi destruído. Então, na Amazônia, a gente já destruiu 20%, sobrou 78%, e da Mata Atlântica sobrou 24%. Essas duas florestas, há 30 mil anos atrás, isso era tudo verde, era uma floresta tropical só. Tudo isso daí era uma floresta só, por isso que a gente tem espécies comuns na Amazônia e na Mata Atlântica. Só que depois da última glaciação, a última era do gelo, quem assistiu os filminhos lá da Era do Gelo, a última glaciação separou ali e botou no meio da Mata Atlântica e da Amazônia o Cerrado e a Caatinga. Tá? Qual que é o recado aqui? A Amazônia, a gente tem que acabar com o desmatamento urgentemente. A Amazônia é o bioma do fim do desmatamento. E a Mata Atlântica, embora a gente ainda tenha desmatamento, é o bioma da restauração. Então, qual que é a importância do Brasil para a mudança climática hoje no mundo? A gente contribui, a gente é o 5º país que mais emite gás de efeito estufa no mundo, atualmente, o 5º. Atrás da China, Rússia, Estados Unidos, Índia, e a gente é o 5º. Só que todos esses outros, eles são os maiores emissores do mundo porque queimam combustível fóssil para gerar energia elétrica, principalmente, que não é o caso do Brasil, que é uma exceção planetária de ter energia que não depende tanto de combustível fóssil. A gente é o 5º maior emissor do mundo porque a gente desmata. Né? A gente queima a floresta, joga gás carbônico na atmosfera. Então, para a gente colaborar com a questão climática no mundo, a gente tem que parar de desmatar e a gente pode dar uma outra contribuição gigante, que é tirar gás carbônico da atmosfera plantando árvore, plantando floresta. Então, a gente para de emitir e tira gás carbônico. Isso é a solução mais rápida que a gente tem para o planeta agora. Até 2030, tem que acabar de desmatar, diminuir o consumo de petróleo e gás e carvão e plantar a floresta. E a Mata Atlântica é um dos principais lugares do mundo que a gente pode plantar floresta e ser um ganha-ganha para todo mundo. Beleza? Esse é o segundo recado que eu queria dar aqui para vocês. Vou falar um pouquinho mais de Mata Atlântica, então, agora. Esse mapa aí, as cores... Então, essa é a distribuição da Mata Atlântica no Brasil. Depois eu chego nas cores. Primeiro, olha para mim aqui. A Mata Atlântica ocupa 15% do território brasileiro. Letícia, você veio. Ela trabalha na SS Mata Atlântica, ó, mais tempo que eu.
Bacana, bem-vinda. Depois você vai falar sobre a Mata Atlântica, hein, Letícia? Se prepara. Ela está em 17 estados do Brasil. A gente está no bioma Mata Atlântica, aqui. Tem um monte de gente que nem sabe que está na Mata Atlântica. O Trianon ali é a Mata Atlântica que sobrou. Está em 17 estados do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. É o bioma que deu nome para o nosso país. O pau-brasil é uma espécie da Mata Atlântica, ameaçada de extinção. É onde mora 70% da população brasileira, enfim, que está em toda essa região aí que vocês estão vendo colorida do mapa brasileiro. E aí a gente fez uma análise que é quanto tem de Mata Atlântica hoje em cada município do Brasil. Cada município. E tudo que está em vermelho são municípios que têm menos de 15% do que era a floresta antes de 1500. Em amarelo, meio laranja, você chamaria de amarelo ou de laranja aquilo ali? Laranja. Laranja entre 15% e 30%, e os verdinhos já são situações melhores. Então, assim, o que sobrou de Mata Atlântica está muito distribuído de maneira muito desigual, e tem um monte de lugar que tem muito pouco, muito menos do que a gente precisa para manter a vida, para ter água, para ter energia elétrica, para ter comida, para polinizar a agricultura. Então, esse é o bioma da restauração. A gente tem que transformar esse mapa inteiro em verde. Então, a gente tem que plantar muita floresta. Beleza? E o que eu estou fazendo aqui nessa Biofair, que está falando de outras coisas, né? Vamos chegar lá. Aí a gente fez esse estudo aqui, bem legal, sobre a produção de alimento na Mata Atlântica, que tem muito a ver com o que está rolando ali fora, né? O que a gente descobriu? Bom, ao longo da história do Brasil, a Mata Atlântica, esse bioma, foi o bioma que alimentou a população brasileira durante 5 séculos. Estou falando dessa população brasileira branca, os escravos, os negros, né? Que não estou falando dos indígenas que vivem aqui há mais de 11 mil anos. As populações indígenas estão aqui na Mata Atlântica há mais de 11 mil anos. Mas essa população que a gente chama que vive hoje aqui, desde a chegada dos portugueses, quem alimentou todo mundo foi a Mata Atlântica, durante todo esse período. Na década de 70 que começou a agricultura a ir para o Cerrado, ir para a Amazônia, mas basicamente tudo que a gente produzia, tanto para exportar quanto para comer, foi feito na Mata Atlântica. Mas hoje em dia o pessoal tem uma noção de onde vem a comida, né? Imagina-se que tudo venha do Cerrado, uma grande parte da Amazônia. A gente falou quanto que a Mata Atlântica ainda é importante para a produção agropecuária brasileira. Daí eu vou ler aqui para vocês, tá? Tem umas coisas bem interessantes. A Mata Atlântica representa 27% das terras agrícolas brasileiras. Então, de tudo que a gente planta, de cana-de-açúcar, arroz, feijão, soja, milho, pastagem, frutas, legumes, etc., etc., etc. No Brasil todo, 27% dessa área, que são milhões e milhões de hectares, estão presentes no bioma Mata Atlântica. O resto está no Pampa, no Cerrado. O Cerrado é o principal. Dessa produção da Mata Atlântica, nesse pedaço, a gente emite 26% das emissões agropecuárias. O que é? Emitir gás de efeito estufa, que tem a ver com a produção agropecuária. Para plantar e produzir carne e plantas, a gente emite gás de efeito estufa. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar, mas não quero entrar muito em detalhe, senão talvez fique meio complicado. E com só mais ou menos 1/4 da terra e 1/4 das emissões, a gente produz mais da metade da comida do Brasil e da produção agropecuária brasileira. 43% da produção de soja, milho e cana, por exemplo, metade das culturas alimentares, plantas, tá? Que a gente come. Vocês lembram as plantas que vocês comem todo dia ou não? Até ali dentro do sucrilho tem planta, viu? Quem veio na fala anterior aqui, só que aqueles milho ali vem com açúcar, um monte de porcaria, né? Ele deve ter falado sobre isso. Mas aquilo lá é planta. Açúcar é planta, tá? Cana-de-açúcar vira açúcar, Coca-Cola tem planta lá dentro também. Tá? Mas só para a gente entender do que a gente está falando. Quem perdeu aqui a conversa anterior, perdeu uma conversa bem legal. Eu vi só um pedacinho, mas foi bem bacana. E de produção de alimento animal, a gente produz mais da metade. Não pensem que 1/4 do rebanho de boi do Brasil está na Mata Atlântica. Mais da metade da produção de ovos, frangos, suínos, etc., etc.
Como é que eu estou de tempo? Ah, tá bom. Então, só para ilustrar aqui para vocês, isso é a proporção das culturas alimentares que são plantadas na Mata Atlântica no Brasil. Então, erva mate, 97%, porque essa é uma espécie nativa da Mata Atlântica, né? É um arbusto. Quem toma aí chimarrão ou chá, tal, 97% é na Mata Atlântica. Maçã, 97%. Feijão preto, 90% é plantado na Mata Atlântica. O café Conilon. O café Conilon é o café robusta, que é o café café solúvel, né? Esses café bacana que vocês tomam aí é café arábica, nessas grandes estandes aí com esse café sensacional. Mas, enfim, cogumelo, chuchu, brócolis, beterraba, aves, berinjela, cebola, tomate, a maior parte é plantado na Mata Atlântica. Tá bom? O que eu vou querer falar com isso? Vocês gostam de gráficos? Senão eu vou só contar e paro de passar coisa aqui. Vou contar uma história, porque aqui é muito gráfico, acho que para esse público aqui não interessa muito. Então, o primeiro recado é que a maior parte do que a gente come vem da Mata Atlântica. Daí a gente descobriu que a gente foi ver as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Totais. Né? Quanto a gente emite para produzir, para o transporte, né? Emissão de queima de combustíveis, na indústria, resíduos, né? Lixão, emite para caramba e tal. Tem todos esses dados super organizados. A gente foi ver como é que isso está distribuído por bioma. Só para a gente entender por bioma, que a gente é meio tarado por esse negócio de bioma. Então, assim, 39% das emissões do Brasil, verde aqui, vem da Amazônia, basicamente por causa de desmatamento. 23% é da Mata Atlântica. Então, esse bioma, onde estão as principais cidades, mas que ainda é responsável pela principal parte da produção brasileira, responde por 23% das emissões totais do Brasil. Daí a gente foi querer entender isso um pouco melhor. Vocês já ouviram essas histórias do que é emissão, de onde vem? Está muito longe de vocês entenderem? Né? Vocês estão assim, mais ou menos entendendo a história que eu estou falando? Não? Todo mundo fez assim, então tá bom. Estão acompanhando? Estão comigo? Continuem comigo. Daí a gente pegou essas emissões por setores e comparou a Mata Atlântica, que está em azul, o Brasil, que está em vermelho, e a Amazônia, que está em verde, só para entender. E daí esse bioma onde a gente vive aqui, ele é diferente dos outros, porque a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa é a energia, que é a barrinha azul ali. Como a gente é uma região muito urbanizada, né, a principal fonte de emissão aqui de São Paulo, por exemplo, é queima de combustível. Né? É diferente do resto do Brasil. Mas quando a gente junta agropecuária e mudança de uso de terra, que é desmatamento, na Mata Atlântica, em azul, metade das emissões ainda vem da produção agropecuária, que significa plantar, ter animais e desmatar, que tudo isso está associado. Então, metade da emissão desse bioma Mata Atlântica, onde a gente está, ainda vem da agropecuária. Uma proporção menor do que é da Amazônia e do Brasil. Diferente, mas é metade. Daí a gente falou, bom, aqui é a região que mais produz comida, o que a gente pode ser diferente isso? Como que a gente pode ter uma produção de alimentos que não contribui para emitir? Então, metade do que a gente produz, metade das emissões desse bioma vem da agropecuária. Isso é um problema. Como é que a gente pode mudar isso? Aqui é complicado demais. Daí a gente fez essa pergunta. E daí a pergunta é bem interessante, porque o Brasil precisa diminuir as suas emissões. Todos os países do mundo têm compromissos, né, com a ONU de ser emissão zero, de diminuir as suas emissões até 2050, para o planeta não chegar nos 2 graus ou depois dos 2 graus. Né? Então, a grande meta é até 2050 todo mundo ser neutro. E o Brasil tem esse compromisso do tal Acordo de Paris. Se depois vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Como que na produção agropecuária da Mata Atlântica a gente pode ser zero?
que é a gente poder tomar café, comer brócolis, berinjela, quem come bife, frango, ovo, seja o que for, sabendo que as emissões são neutras. A gente precisa fazer 3 coisas. Primeira coisa, eu vou acabar com o desmatamento, que a gente ainda desmata mais de 70 mil hectares por ano de Mata Atlântica no Brasil, por incrível que pareça. Então, a gente emite milhões de toneladas de gás de efeito estufa, muito menos do que a Amazônia, tá? Muito menos. Mas a primeira coisa é acabar com o desmatamento. Tem desmatamento aqui em volta, tá? Ali onde a Letícia mora, de vez em quando, caem umas árvores. Talvez vocês descubram isso também. Segunda coisa, restaurar. Plantar floresta, porque daí a gente está tirando. Enquanto a gente diminui a emissão, parando de desmatar, a gente para de desmatar, vai emitindo menos, certo? Daí a gente vai plantando árvore, vai tirando carbono. Chega uma hora que essas coisas empatam. Daí eu vou mostrar um gráfico lá, que chega uma hora que a gente mais tira do que emite. Daí a gente fica negativo. E a produção agropecuária está sempre emitindo um pouco, mesmo a gente fazendo agricultura de baixo carbono, diminuindo a emissão dos bois, né? Porque o boi é o vilão das emissões, né? Na questão da dieta. A gente pode falar sobre isso depois. Se a gente fizer essas 3 coisas, a tal agricultura de baixo carbono, plantar a Mata Atlântica e parar de desmatar, esse setor de uso da terra, que é responsável por metade das emissões do bioma, fica zero em 2042. Eu vou mostrar isso graficamente para vocês, mas só se ver se ajuda a contar essa historinha. Então, o azul é emissão. A gente está jogando gás carbônico. O laranja é remoção. A gente está tirando o gás carbônico da atmosfera, que é plantando árvore. Certo? Então, o gráfico ali de cima, ó, a gente vai chegar no desmatamento zero em 2030. Foi a projeção que a gente fez. Então, a gente vai diminuindo a emissão até chegar no zero. Acabou de desmatar, não emite mais. O laranja ali, a gente está plantando floresta. Está tirando gás carbônico da atmosfera. A gente chega a plantar... Daí, quando a gente junta aquelas 2 coisas, chega uma hora que é só negativo. A gente só está tirando. Certo? E aqui é a emissão da agricultura. A gente está plantando, e enquanto a gente planta, a gente remove e emite, remove e emite, remove e emite, depois eu posso explicar. Chega uma hora que, quando a gente junta essas 2 coisas, a gente alcança o zero em 2042. E depois fica negativo. Mas, se vocês entenderam a historinha, não precisa se preocupar de entender os gráficos. Acho que era isso, gente. Então, qual que é o recado aqui? Os recados, né? A mudança climática é uma mudança real, que está acontecendo, uma das maiores ameaças para a vida, para a prosperidade, para o bem-estar, para a saúde de todos nós, todas nós. A Mata Atlântica e o Brasil têm um papel importante nessa história e pode ser uma grande solução para o mundo. E a produção de alimento faz parte disso. E é possível a gente ter uma produção agropecuária de alimento que recupera a biodiversidade, que ajuda a combater as mudanças climáticas, que faz o Brasil ser um líder ambiental, e a gente ainda pode ter comida saudável, etc, 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 etc. Eu vou parar por aqui, e se tiver alguém que queira tratar de mais alguma coisa, a gente pode conversar. Obrigado.